Mais uma vez, galera, estamos aqui abrindo o nosso Bloco One Podcast. Adriano, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, doutor Wendel, aí pelo convite e por estar aqui com a gente nesse pontapé inicial, né? Pontapé inicial. Nosso convidado aqui, Adriano, apresentou o presidente da Sociedade Esportiva do Gama, Wendel Lopes. Presidente, prazer recebê-lo aqui nesse nosso primeiro programa. Que honra, que responsabilidade. Então, cumprimentar o Reginaldo, cumprimentar o Adriano, prazer revê-lo, Bruno, e me sinto muito honrado pelo convite e vamos bater esse papo aí. Nós vamos bater um papo desde o início, porque o senhor está acostumado a responder muita coisa de futebol. Hoje nós vamos falar de algumas coisas, mas a primeira talvez pudesse ser a última, mas eu já vou fazer logo de cara essa. Qual, tirando os problemas, a emoção de ser presidente da Sociedade Esportiva do Gama? É viver o inimaginável, concretizar o impensável, porque eu acho que o sonho de todo garoto que gosta de futebol é um dia colaborar com seu time. O primeiro sonho é de ser jogador, nem todos possuem habilidade o suficiente para isso, às vezes não tem oportunidade. Mas em 2016, quando eu comecei a contribuir com a Sociedade Esportiva do Gama na condição de assessor de marketing, eu considerava que ali tinha sido a realização do meu grande sonho. Veio a briga entre Gama e Brasiliense em 2017, eu tive a oportunidade de ser o advogado do caso, depois diretor jurídico, vice-presidente e agora presidente. Então, parece que a ficha ainda não caiu. Então, é a realização, talvez, do maior sonho, né, pessoal do Wendel. E, Adriano, você que entende essa história de administrar, uma coisa é quando você pega uma empresa zerada, que você vai crescer com ela. A outra é quando você pega uma empresa que ela está endividada e tem um pessoal, vamos dizer, no seu caso, tem um pessoal para pôr uma pressão. No caso do doutor aqui, a torcida. Você sabe que o interessante desse desafio do doutor Wendel é que no futebol não é só o resultado financeiro, né? Tem que ter o resultado financeiro e o título, né? Numa empresa, se você consegue trazer resultado, balanço comercial, né, no resultado financeiro, é um grande ano. Mas no futebol isso não é o suficiente, né? Tem que combinar essas duas coisas, porque a torcida ela quer, além do resultado financeiro, o resultado no campo, né? Então é um grande desafio aí. Eu desejo muita sorte, porque não é fácil, né? Mas acredito que ser uma emoção muito grande quando uma posição dessa de um time como disse, é do seu time, né? Então não é para qualquer um, não. Eu desejo sorte. Você sabe que o Adriano já foi patrocinador do Gama, né? Não sabia. Lá atrás, eu tô lembrando aqui, eu tô lembrando dele aqui lá em 2018 lá. Isso. Falha minha. O Adriano Bitcoin Max patrocinou a Sociedade Esportiva do Gama. Enfim, Adriano já tem ligação, o filho dele entrou em campo, inclusive teve essa emoção de entrar em campo, assim como meu filho também teve com o capitão Emerson, de entrar em campo. Doutor, vamos voltar lá atrás, né? Vamos começar voltar lá atrás para começar. Só é natural de Brasília mesmo? Nascido no DF, filho de pais nordestinos. Metade da minha família é do Rio Grande do Norte, metade é da Paraíba, mas já se conheceram por aqui. Mora num lugar mal, né? Família, dois lugarzinhos feios, né? Então minha mãe já conheceu meu pai por aqui mesmo, se casaram, tenho 4 irmãos, mas sou nascido aqui em Brasília. E todos os irmãos seguiram a mesma ou foi cada um para um? Seguiram a mesma profissão? Não, cada um. A minha irmã mais velha é pedagoga, eu sou advogado, meu irmão mais novo está trilhando aí a linha da informática e o terceiro irmão, né, trabalha na parte de administração, gestão de pessoas. Então no sangue já tem informática. Já. Daqui a pouco nós vamos apresentar um mundo para o doutor aqui. Vamos entrar nesse assunto aí para ele também. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco da realidade virtual, que é uma dos produtos aqui da Bloco One. Doutor, e aí como veio a paixão? Seus pais moravam no Gama? Eu nunca morei no Gama. Essa talvez seja uma grande curiosidade. Minha mãe, em adolescência, morou no Gama, meu pai também. Mas eu nasci quando eu residia no Santo Antônio Descoberto, depois morei em Cidade Ocidental, cidade do entorno, depois fui para o Lago Azul, para quem não conhece, é no município de Novo Gama, uma das áreas mais carentes aqui do entorno, né? Depois passei a residir em São Sebastião, Guará, Asa Norte, mas no Gama mesmo eu nunca morei.
E essa paixão, meu nome hoje é Wendel, tenho 39 anos, não é um nome muito comum, mas talvez hoje nós já tenhamos aí alguns, Tafarel, Neymar, Sim. E esses nomes eles possuem explicação. Romário é o que mais tem no futebol. Só no futebol do Brasil tem 2. Pois é. O Wendel, ele era o goleiro da seleção brasileira na década de 80. Então, meu pai era um fanático por futebol e daí veio meu nome. Então, dentro da minha casa, o futebol sempre foi muito presente. Até que com 15 anos de idade, minha irmã teve um namorado que torcia pro Gama. E aí eu já acompanhava o Gama, que eu não sei porquê, eu sempre gostei de futebol, time de futebol de botão, colecionava. Mas eu entendia, não sei porquê, que eu tinha que torcer para um time do Distrito Federal. E ali na década de 90, 95, 96, 97, 98, era o Gama que participava do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu lembro até de assistir alguns jogos em TV preto e branco, Gama e Bahia. E aí eu torcia pro Gama. Só que criança às vezes gosta demais de um time, mas eu sempre me identifiquei como torcedor do Gama. Aos 15 anos eu fui levado ao estádio Bezerrão pelo Gil Adson. E aí quando eu entrei no estádio Bezerrão, aquele jogo Gama e Botafogo de Ribeirão Preto, pelo quadrangular final da Série B 98. De 1998, e eu vi aquele tanto de gente, vocês têm aquilo que a gente chama assim, que é o espírito de manada, né? Ali a sensação de pertencimento. E esse jogo terminou 1-1, mas o Gama abriu o placar. Então, aquilo dali virou uma chave dentro de mim que me move até hoje. Então, eu acho que todo fã de futebol tinha que ter a oportunidade de ir no estádio para viver o que é esse sentimento. E ali não deixa de ser uma realidade virtual. Mas... Porque, às vezes você imagina um lance, você quer ter um replay, você reclama, mas não tem isso, né? E deve ter sido uma grande emoção. Eu acredito que o estádio é diferente. As pessoas falam que a televisão hoje você consegue ver vários lances, mas o jogo no estádio é incomparável, não tem jeito, né? A emoção de você ver as pessoas, o mar de pessoas, não tem como, né? O grito, o estádio tremendo, não tem como comparar essa emoção, né? Essa emoção realmente ela é única, e daqui a pouco a gente vai usar o óculos virtual. O VR tá aqui da Block One, a gente vai visitar alguns lugares aí, viu, doutor? Vai ter essa emoção. Sim. E essa questão de ver jogo no estádio, o que eu vou falar agora, até se depois se der um recorte, fica estranho. Mas eu não gosto de futebol, eu gosto do Gama, entendeu? Então, assim, eu particularmente acho um jogo pela televisão chato. Então, Liverpool e Real Madrid agora eu não assisti. Eu tinha outros compromissos, né? Então, jogo de Campeonato Brasileiro eu não costumo assistir. Eu gosto do Gama, e se é jogo do Gama eu estou no estádio, seja no Distrito Federal, seja fora. Porque no estádio você comemora quando o zagueiro dá uma rasgada e bota a bola para a linha de fundo, quando o cara chuta gol, a bola passa longe, mas mesmo assim você identifica que aquele dali foi um momento que era hora de chutar mesmo. Quando o cara chega na lateral e manda a bola para a arquibancada, quando o goleiro faz uma defesa. Então o gol é o momento máximo do futebol, né? Mas você pulsa, você vive o futebol ali durante 50 minutos no primeiro tempo, com os acréscimos, 50 minutos. Então, assim, na televisão você não vive isso. Na televisão o time está ali, né? Você levanta, vai no banheiro, você mexe no celular. E no estádio de futebol não, você está o tempo inteiro ali arrepiado, sentindo aquele momento. Então, o esporte televisionado não me atrai. Entendi. Doutor, e aí veio essa paixão pelo Gama até chegar a presidente de torcida. Como é que foi isso? Dentro dessa sensação de pertencimento, quando eu fui ali em 1998, começaram a surgir várias torcidas organizadas do Gama. Então surgiram nessa época a Raça Alviverde, do Roberto, que já nos deixou, né? Tinha a Inferno Verde, que o Tatu fundou, tinha a Força Jovem do Gama, que o Vicente fundou, e até então nós não tínhamos um cenário de violência no futebol. O Gama era o único time do DF, você não tinha tanta rivalidade. Até então os jogos da Série A, algumas torcidas vinham de fora, mas você não tinha tanto essa questão da violência como você tem hoje. E aí eu entrei, não tinha. Se você está dentro do estádio, dentro daquele caldeirão de emoções, não tem lugar melhor de se assistir um jogo do que no meio de uma torcida organizada, né? E aí eu comecei a frequentar. Hora eu ia para Inferno Verde, hora eu ia para a Força Jovem do Gama, mas eu me identifiquei mais com a Inferno Verde. Eu frequentava a Inferno Verde,
Alguns até falaram que é fake, que eu não era da Inferno Verde dessa época, não, de 98. Porque, de fato, eu entrei na diretoria da torcida Inferno Verde em 2004. O Gama estava na Série C, tinha sido rebaixado. E aí eu entrei para a diretoria, formei um que nós chamamos de distrito, que seria uma espécie de um grupo, de um subgrupo, lá em São Sebastião. Então lá nós tínhamos de 50 a 100 pessoas, alugávamos ônibus, iam para o jogo. A minha família hoje ela é toda gamense. Da minha avó, de 93 anos, que tem uma foto com ela no estádio, a minha mãe, a meu irmão mais novo, a meu sobrinho Heitor, de 4 anos, é gamense. Então minha família toda torce pro Gama, meus primos. Então é um sentimento que sempre teve muito presente, até porque o Gama é algo extremamente difícil de ignorar dentro da minha família. Então, em várias ocasiões, nós já tivemos assim, vai marcar o aniversário de uma criança. Vai marcar no sábado. Aí alguém dá a dica, né? Falei assim, não marca no sábado, porque no sábado tem jogo do Gama. Marca no domingo. E aí muitas vezes a mulher ali, tá recém-chegada na família, ela meio que lança o desafio, né? Falou assim, eu vou fazer então um aniversário para ver se não vai vir ninguém. Paga pra ver, né? E não vai. Então, e aí a festa de aniversário começa ali umas 5, 6 horas, o pessoal vai chegar umas 7, 8 horas da noite, que é quando terminou o jogo no Bezerrão. Chega todo mundo com bastante naturalidade, porque aquele dali é um compromisso familiar. Então, o Gama na minha família sempre foi algo muito presente. Eu perdi a pergunta. Não, foi exatamente isso. Porque daí como o senhor chegou na presença da... Isso, tá. Então nós montamos, a minha família era o núcleo da diretoria lá em São Sebastião. Era minha mãe não, né? Meu irmão, meus primos, meus vizinhos de infância ali. Então tinha aquele núcleo duro da torcida que sempre ia. E aí sim, dentro de um cenário, às vezes, quando existia violência, você tinha aquelas pessoas que você sabia que você estava seguro, que não ia te abandonar. E aí, em 2006, 2007, eu virei vice-presidente da torcida. Eu era diretor de São Sebastião, participava das decisões da torcida. Aí o Janjão virou presidente da torcida, eu virei vice-presidente em 2006, porque o Tatu estava afastado. Não, foi em 2008, por causa da questão de eleição. Isso foi em 2008. 2008 teve eleição governador. E aí eu fiquei de vice-presidente da torcida, depois o Janjão, em razão de compromissos profissionais, deu uma afastada, e eu acabei assumindo a presidência da torcida, e fiquei até 2009, e aí 2009, com 26 anos de idade, eu decidi que eu tinha que retomar os estudos, estudar para concurso, e aí eu me afastei da torcida. Porque a torcida organizada, para quem não conhece, a gente só vê na televisão quando tem um lado negativo. Mas aquilo ali é uma empresa, funciona como uma empresa mesmo. Você tem que arrecadar dinheiro, você tem que cobrar os sócios, você tem que alugar ônibus, você tem que comprar material, você tem que vender material. E aí, então, em 2009, eu voltei a ser o torcedor de arquibancada, que eu sempre fui. O senhor tocou nesse assunto e eu acho que isso também contribuiu. O fato de existir a torcida do Brasiliense fez que o senhor também repensasse, o fato da violência de torcida. Porque foi se agravando. Né? Então o Brasiliense começou a rivalizar com o Gama ali em 2001, quando o presidente do Brasiliense, na ocasião, distribuiu ingressos. O Brasiliense chegava na final pela primeira vez. O primeiro jogo do Gama foi 3-0 o primeiro tempo, e o Brasiliense encostou no segundo. Ele contratou até chefe de torcida para lá. Isso, não, lá sempre teve uma estrutura muito boa. Acho que é o sonho de qualquer torcedor e o pesadelo de qualquer torcedor, né? E aí em 2001 nasceu essa rivalidade. O primeiro jogo foi no Bezerrão, 3-2, e aí o Túlio, na época, ficou a semana inteira dando algumas declarações polêmicas, como ele gosta de fazer. E aí teve o segundo jogo lá no Cerejão, estava lotado, talvez tenha sido o único jogo lotado de verdade lá no Cerejão, que foi esse. E aí o Brasiliense abriu o placar, 1-0, e o Gama no final empatou, e no final fez 2-1. Aí ali nasceu a rivalidade. Em 2003 essa rivalidade foi agravada quando teve o primeiro jogo no Cerejão 1-1, e aí teve o 4-1 do Gama, lá no barraco que o presidente fez um barraco lá atrás. Inclusive, por que não derrubaram aquele que tem salas ali embaixo? Porque o pessoal brinca, tem gente que brinca e fala que deixou ali por causa do que ele construiu não. Ali na realidade eles fizeram um anfiteatro. Então tem um anfiteatro e atrás tem como se fosse um espaço, um depósito, só que ele tem tem um problema estrutural ali. Então é muito caro para se mexer naquela estrutura ali, ela está isolada, ela corre o risco de desabamento.
Era para ser um ponto Que histórico. legal, o Paulinho sempre pediu para eu estacionar o carro ali. Paulinho é gente boa comigo. Mas tem um problema ali. Mas o problema não é na arquibancada norte, o problema é naquele pedaço da arquibancada que ficou, a título de história. Não, mas é ali mesmo que a gente estacionou o carro. Sempre parei o carro ali. Pois é. Bem naquela ali. Tudo bem. Mas uma pergunta, vendo assim de fora, o senhor tendo sido presidente de torcida, hoje como presidente do Gama, como é que o senhor vê a importância da torcida organizada num clube de futebol? O que o senhor, tendo vivido os dois lados, né, estando na diretoria, chegando na presidência e tendo sido da torcida, porque é isso que o senhor falou que é interessante. A gente, na mídia, a mídia ela pega muito a torcida organizada, só que não tem um lado negativo, né? Ela não vê. E eu vou citar até um caso, por exemplo, de um amigo meu que foi assistir o jogo do Flamengo. Afinal, foi onde? Foi no Uruguai, Montevidéu, né? E ele disse o seguinte, né? Que a torcida do Palmeiras, a organizada foi, e do Flamengo não foi, não tinha muito organizada. Mas eles cantavam, eles empurraram o time o tempo todo e faltou isso. E eles que estavam no estádio falaram assim, faltou o Flamengo ter incentivado para levar, aquela coisa que quem estava no estádio. A gente que assistiu de casa não viu isso. Mas aí a minha pergunta fica, porque acabou que nos últimos anos, com essa questão da violência, a torcida organizada ficou sendo olhada muito com um olho torto, né? Vamos dizer assim, todo mundo foi contra e acaba e não tem que existir, e é aquilo que o senhor falou, né? É uma empresa, né? Ela tá ali em todos os momentos, né? Porque hoje eu estava testando na rádio, o brasileiro tem a mania de só querer ir no estádio quando o time está ganhando, né? Então, o que o senhor vê assim, a importância da torcida organizada? Eu tenho uma visão privilegiada do assunto por já ter participado de torcida organizada. Desde 2017 eu venho acompanhando os problemas da torcida organizada de dentro, porque após aquela briga lá no Bezerrão, o incidente da faixa, briga generalizada entre os jogadores, aquilo virou caso de polícia, então desde então nós temos participado de reuniões na Secretaria de Segurança Pública, no Ministério Público, no batalhão da PM, então eu tenho acompanhado um pouco disso. Primeiro, a importância da torcida organizada. Acho que durante a pandemia nós vimos isso, alguns resultados em comum, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu, que times completamente sem tradições chegavam ao estádio e venciam jogos que eles, num cenário comum, não venceriam. Né? Então, alguns times vencendo do Real Madrid, na casa do Real Madrid, outros clubes vencendo do Bayern no estádio do Bayern, não são resultados comuns para um estádio cheio. Então, ali se percebeu que a torcida faz sim diferença. Não é um mero detalhe, como se pensou aqui no Brasil, até quando se priorizava uma transmissão de jogo, a presença de público. O clube preferia jogar com o estádio vazio, mas pegar uma boa receita de televisão, do que colocar o jogo num horário comercial. E aí nós tínhamos as esdrúxulas partidas do Campeonato Brasileiro começando 21h45, né, no meio de semana. Então, aí é a importância da torcida, porque a torcida é quem move o time, é quem empurra o time. E a torcida ela tem o poder de ajudar e de atrapalhar. Então, eu, por exemplo, considero que o Flamengo ele tem uma grande torcida aqui em Brasília, isso é um fato, mas é uma torcida que sempre atrapalha o time. Quando o Flamengo vem jogar aqui em Brasília, e eu lembro uma ocasião, acho que foi em 2018, o Flamengo era líder do campeonato, perdeu para o Curitiba 3-0 aqui, e o estádio vaiou o time do primeiro ao último minuto. Um time que até então era o líder do campeonato brasileiro, e eu não me recordo se nesse ano foi campeão. Mas é incompreensível. Por quê? Porque o torcedor daqui não está acostumado a torcer. É diferente do torcedor do Maraca, que vive aquilo dali, que vive esse sentimento. Qual o problema da torcida organizada hoje? Eu falei das vantagens. O problema da torcida organizada ele é um problema social, ele é um problema do meio, ele é um problema da sociedade. Por quê? Porque você só comete crime dentro do estádio porque você tem a certeza da impunidade. Assim como o cara comete crime na rua, porque ele tem a certeza da impunidade. Assim, hoje, quando você estaciona numa vaga, ou em local proibido, ou você estaciona numa vaga de idoso ou de deficiente, é porque você tem certeza que não vai levar multa. Se você tivesse a dúvida, você não parava. Né? Então, você vai estacionar 1000 vezes, uma vez você vai ser multado, compensou. Então, nós temos a certeza da impunidade. Seja no pagamento de tributo, seja no comportamento no trânsito, seja no comportamento social, seja quando o cara dá uma surra na própria esposa dentro de casa. E aí isso dentro do estádio é a mesma coisa. Na minha opinião, tem dois tipos de pessoa dentro do estádio de futebol. Tem um torcedor e tem um criminoso. Você não pode ter dúvida de quem é quem.
Você olha e você identifica imediatamente quem é o torcedor e quem é o criminoso. E essas pessoas, elas são mapeadas, elas são conhecidas há muito tempo. E as autoridades não tomam providências. E aí, numa torcida organizada com 1.000 pessoas, uma torcida organizada composta por 1.000 pessoas, 10 conseguem contaminar, insuflar e arrastar uma massa que talvez, se aquelas 10 fossem punidas, tomariam isso como exemplo. Conheço o Bruno a vida inteira. Ele me conhece a vida inteira. Se um de nós dois ficarmos presos aí 1-2 anos por causa de futebol, besteira dentro de estádio, talvez isso mudasse o comportamento de outro e começasse essa mudança. Mas aí, ao mesmo tempo, você parte. É justo você deixar um cara 5 anos preso porque brigou dentro do estádio, ao passo que o outro matou alguém, não fica esse... Então, assim, aí você vai para um problema que é sistêmico, e é por isso que eu falo. Complicado, muito complexo, né? Sim. É que nem desculpa, mas a própria, uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior e conversando uma vez com o inglês, ele falou isso, né, que quando eles conseguiram resolver essa questão da violência no estádio, o futebol inglês deu uma guinada, né, e foi usando a tecnologia com câmeras, proibindo as pessoas de ir pro jogo, reconhecimento facial, e a única forma, né, porque a certeza da impunidade, ele sabe que ele vai arrumar confusão, vai brigar e depois ele continua indo, né. Eu acho que também o grande problema no Brasil para você arrumar as coisas, não vou falar especificamente de Brasília, que é mais complicado ainda, porque o estádio não é do clube. Eu acho que o estádio sendo do estado, ele gera um problema, pode gerar algum bônus, pode, mas se você quiser fazer uma melhoria, e aí eu cito o Brasiliense como exemplo, que o dono do Brasiliense largou o Cerejão porque em certo ponto que ele queria modificar da forma porque ele jogava ali, a administração falou não vai poder fazer isso, não, ele falou então já que eu não vou poder arrumar, vou fazer. E aí fica do jeito que está. Eu sei que hoje o Gama está numa situação financeira, já entrando até nesse assunto também, difícil, mas vocês vão ter problema para o ano que vem com o estádio Bezerrão, já entrando nesse assunto. Porque, vamos dizer que o Gama tivesse hoje uma proposta boa de uma firma para colocar lá reconhecimento facial, câmera, tudo, não ia poder fazer nada disso. Hoje eu vejo assim, o Gama tem esse problema, hoje talvez seja a nossa maior prioridade, resolver o problema do estádio Bezerrão, porque a partir do momento que ficou num estado de abandono, não é mais só o campo. Você tem que pintar de novo, você tem que ver alguns pontos do piso que está quebradiço, tem mato, então virou um problema estrutural. Você tem todo o sistema de drenagem do campo, sistema de irrigação, é complicado isso. Sim, e aí você tem. Hoje, como é que o Gama está trabalhando, a diretoria do Gama? Procurando as autoridades, né, fazendo esse trabalho de boca a boca, bater em cada porta. Por quê? Porque o Estado tem a obrigação de fomentar o esporte. Isso está na Constituição Federal, artigo 217, esse é o primeiro ponto. Às vezes as pessoas se confundem assim, o dinheiro de estádio deveria estar indo para a saúde. O problema é que o dinheiro da saúde está sendo desviado para outra coisa. Assim como o dinheiro da educação está sendo desviado para outra coisa. Porque você não vai puxar um cobertor para cobrir a cabeça e descobrir o pé. Pelo contrário, o cobertor é grande. O problema é que você, para desviar recursos, você usa esse discurso falso. E aí você fala, eita, assim, a gente não vai investir no esporte porque nós temos que investir no hospital. E ali você vai desviar 80% dessa verba. Então você quer botar mais verba na saúde para desviar. Então esse é um problema do Brasil. Tem dinheiro, tem obrigação legal, tem tempo, falta vontade. E aí hoje o nosso trabalho é isso, convencer essas autoridades a tocar esse trabalho. Estamos sendo muito bem atendidos, já fizemos reuniões com alguns deputados na Secretaria de Esporte, Lazer. Todo mundo está sabendo que tem que andar, mas o Estado ele anda num ritmo próprio, né? Você pode acelerar, mas você não pode atropelar. E uma outra dificuldade política, essa eu fiquei sabendo que pouco sei de política, mas é o seguinte, quando um deputado que não é da região do Gama, mas se preocupa com a região, consegue uma emenda parlamentar para ajudar o parlamentar, colega da pessoa que é da região do Gama, breca, porque não é ele que está fazendo. Então ele não faz e não deixa fazer, o que ajuda a bola de neve a aumentar ainda mais. Isso é impressionante. E no final das contas, ganha todo mundo ou perde todo mundo. Eu acho que
Hoje o torcedor, o cidadão, ele não é mais tão bobo como ele era algum tempo atrás. Ele continua bobo, mas ele está menos bobo. Então ele sabe quem está fazendo, quem está trabalhando, ele sabe que aquele dinheiro que está sendo aplicado ali é um dinheiro público, não é um dinheiro do deputado, porque há 20 anos atrás nós tínhamos a sensação que quando um governador dava um leite, aquele leite ele estava tirando do bolso dele, as pessoas acreditavam nisso. Quando estava dando um lote, aquele lote era dele, ele comprou, pagou o lote, ele estava dando. Hoje as pessoas já têm um entendimento um pouco melhor. Mas, infelizmente, ainda há essa rivalidade, vamos dizer assim, esse coronelismo territorial que muito atrapalha. É muito da transparência à internet, comunicação, né? Isso aí eu acho que é um grande... As pessoas falam, comentam que é muita informação, mas eu acho que essa discussão que a gente tem hoje, de política, de tudo, isso aí é muito positivo, porque antigamente a gente nem falava sobre isso, como o doutor Ana falou, tinha a impressão de que o governador, ele que fez, né? Ele que deu do bolso dele tudo. E hoje a gente consegue, as pessoas sabem de política, sabem, podem continuar sendo enganadas, mas discutem, tem informação, tem acesso. A gente não é uma fonte só de informação, tem várias. E eu acredito que é isso. A transparência vai abrindo portas para novas pessoas. Aqui está o doutor Endo, aqui, 39 anos, presidente do Gama. Então, isso aqui é um exemplo. Isso aqui provavelmente... Antigamente não existia um jovem que já está na presença no clube de futebol, né? Eu tô reparando o seguinte, o cabelo dele tá pretinho. Daqui a um ano nós vamos fazer de novo... Pois é, porque o meu tá ficando branco já. Vamos fazer de novo um podcast aqui para ver qual a cor do cabelo do presidente. Se vai estar branco. Isso, eu quero estar num degradê ainda. Mas hoje, até essa questão da preparação, eu considero que todos que estão na diretoria hoje, não é só o Endo, nós temos em torno de 40 pessoas trabalhando. Todos eles se prepararam para estar ali. O sentimento, você vai ouvir 40 histórias muito parecidas e até mais bonitas do que a minha, de pessoas que se identificam, que estão se doando, todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária, mas todos nós passamos por uma preparação para isso. Então hoje o nosso segundo vice-presidente, o Daniel Klint, ele é formado na área de exatas, em estatística, ele é muito experiente na área da administração pública, na área de gestão de empresa, possui uma ampla experiência administrativa. Antes de chegar à vaga de vice-presidente do Gama, ele foi diretor de modalidades, que é aquele que cuida de todos os outros esportes, senão o futebol. Ele foi membro do Conselho Fiscal, atuante, e hoje ele se habilitou à diretoria executiva. Então vejo, e tinha uma participação também no Conselho Deliberativo. O Sula tem uma vida inteira de torcida organizada também, é formado em educação física, foi nomeado, foi uma missão muito importante. O Sula foi membro da primeira comissão eleitoral da história do Gama, porque as eleições elas eram decididas antes do Gama, você chegar com um papel e falar, o nome é isso aqui, aí você ligava para alguém e falava assim, você quer ser aqui do Gama? Pô, não quero não, mas deixa eu te colocar aqui. Não, eu não quero. Falou, não, mas eu vou te colocar aqui, que é importante ter seu nome aqui, você não precisa fazer nada. E por outro lado, tinha pessoas também que não abriam mão de ter o nome ali naquela lista, naquele cargo. Eu quero ser aqui, que você vai falar, não vou fazer nada, mas ninguém é doido de me tirar. E no Gama não, com o novo estatuto em 2019, nós fizemos uma eleição de verdade. E aí essa árdua missão ficou com Marcelo Gonçalo na presidência da comissão, Bernardo Salles, e o Sula de secretário da comissão eleitoral. E ali você teve impugnação de lista de eleitores, você teve recurso, você teve todo aquele processo que é do eleitoral. É porque às vezes as pessoas entendem que porque você está de uma cor e eu estou de outra, isso é inimigo. Não, alguma ideia, alguma vontade vai prevalecer, mas eu entendo que o trabalho tem que ser junto. Né? Hoje, se houver uma oposição dentro do Gama e ela estiver trabalhando contra o Gama, está errado. Ela tem que fiscalizar para que aqueles que estão no poder não prejudiquem o Gama. Então o Sula passou pela comissão eleitoral, foi eleito para membro do Conselho Deliberativo, foi secretário do Conselho Deliberativo, ajudou muito no trabalho esse ano e hoje ele é vice-presidente. O Endel. E aí vem, assim, porque contar a história de trás para frente é muito fácil, porque você vai preenchendo os buracos, né? Mas quando eu estudei Direito, eu sempre sonhei em um dia trabalhar para o Gama. Eu sempre estudei muito o direito desportivo. As pessoas que me conhecem, meus familiares, meus amigos, sabem que o que eu estou falando aqui tem verdade, tem sentimento nisso. Então eu sempre me interessei pelo direito desportivo, direito civil, direito contratual, direito do trabalho, porque é onde você vai no futebol. Uhum.
E eu peguei o caso Gama, eu estava na comissão de marketing em 2016, qual foi a proposta que nós fizemos? Era Marcelo Gonçalo na comissão de marketing como presidente, Marcelo do Blog Gama, né? Sim. O Wendel, Gabriel Caetano, do Memorial Gamense, não, do Histórias do Gamão. Márcio Almeida também estava participando um pouquinho do Memorial Gamense, mas acabou se afastando. A Daliane, que é também torcedora muito conhecida. O Serginho, do Blog Gama, e o Nuromar, que também nos deixou. Né? Então, o Nuromar teve uma participação brilhante. Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo ainda, nos deixou em razão da doença, né? Ele estaria... hoje o Nuromar teria condições de ser presidente ou vice-presidente do Gama e com certeza seria um diretor, por todo o trabalho e profissionalismo que ele tinha, porque já trabalhou desde 2011 no Gama. Então, qual era esse trabalho da comissão de marketing? Nós vimos ali uma oportunidade de tentar convencer a diretoria do Gama naquela ocasião, e o vice-presidente de marketing era o Saulo Diniz, e abriu as portas e deu total autonomia. O que o torcedor do Gama quer? Essa era a nossa missão. O torcedor do Gama quer que não tenha fila, então vamos providenciar para que não tenha fila. Quer ponto de venda de ingressos? Vamos providenciar. Quer camisa vendendo dentro do estádio? Vamos providenciar. Então nós criamos como se fosse uma ouvidoria institucional para implantar dentro do Gama aquilo que o torcedor do Gama queria. E ali eu comecei a trabalhar oficialmente pelo Gama, antes eu trabalhava pela torcida do Gama. E aí veio a briga de 2017, na ocasião, eu estava até com uma empresa parceira. Posso falar aqui? Claro. Pode. É o Café do Sítio. Nós conversamos o Café do Sítio para ir no estádio e nós tínhamos pensado num projeto de marketing para o Café do Sítio voltar a apoiar o Gama. E aí eu estava no camarote do Café do Sítio, com o diretor, o pessoal do marketing, quando estourou a briga. Então, literalmente, eu vi aquela briga de camarote, entendeu? E aí, quando eu vi, eu falei, pô, aquilo ali deu... Mas muito ruim. E aí, a consequência foi, o estádio foi interditado, foi jogar no Mané Garrincha, tudo, e aí esse projeto de marketing meio que morreu. Mas ali eu vi a oportunidade de aplicar o meu conhecimento jurídico no caso. Então, essa briga foi num sábado, eu fiquei virando à noite e fui pesquisar a jurisprudência do STJD, outras brigas, um caso famoso em 2016, Flamengo e Palmeiras aqui, que teve gente que quase morreu. E aí eu fui investigar, e aí eu apresentei, teve um jogo no final de semana seguinte, foi num sábado, aí no final de semana seguinte o Gama foi jogar em Paracatu, e o julgamento era na terça-feira. E aí eu fiz todo um dossiê, um estudo de caso jurídico, como advogado, e apresentei para o doutor Miguel Pérez, que estava na ocasião na van que ia, e falei, olha, eu queria participar. Eu não sei quem é que vai tocar do jurídico do Gama, mas eu sou advogado e eu queria participar e eu trouxe todas essas ideias, e todas essas documentações, e todas essas alternativas. E até então ninguém nem sabia que eu era advogado. Eu era um torcedor que estava no marketing. E aí o Miguel gostou, me apresentou o Weber Magalhães como advogado, porque até então eu era só um cara do marketing. E nós marcamos uma reunião no domingo para ver esse caso. E aí estava o Miguel Pérez, presidente do Conselho Deliberativo de hoje. Ele é uma das maiores autoridades do direito desportivo em Brasília, porque já foi presidente da federação, já foi vice-presidente da federação, já foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, além de advogado. Então ele participou dessa conversa nesse sentido. E aí eu sempre esqueço, o José Maria, que também tem uma ligação com Ceilândia, também já foi presidente do tribunal, ele estava nessa conversa, o Weber. E aí nós conversamos, a alternativa é essa, tem isso. Aí o Weber pegou e falou, não, Wendel, você está com a opinião do José Maria e do Miguel Pérez, falou, eu acho que o Wendel tem condições, ele é advogado, estudou. Aí o Weber, não, tudo bem, você vai participar da comissão, vai ser você e o doutor Argel Breda, que hoje é presidente do Conselho de Grandes Beneméritos do Gama. E aí o julgamento na terça-feira, na hora que chegou lá, aí quando eu peguei isso, virou minha razão de viver naquelas 48 horas antes do julgamento, devido à responsabilidade. E aí chegou no dia do julgamento, o Weber falou, não, você está mais preparado, pode conduzir o julgamento, quem vai ser você. E aí vem ali o Wendel advogado. Veio o julgamento que não se vence um julgamento desse, entendeu? Por quê? Porque teve a briga, teve a ameaça a vidas humanas, teve o prejuízo financeiro, teve o prejuízo de imagem, né? Teve o prejuízo desportivo, porque foram expostos 6 jogadores, então um julgamento desse não se vence. Mas você consegue minorar os danos, diminuir os danos. E foi o que nós conseguimos fazer com muito trabalho, né? E também não fiz nada sozinho, com muita colaboração
doutora Patrícia Saleão, advogada no Rio de Janeiro, que atua no STJD, uma amiga. E aí o Wendel ali, o Wendel agora é o advogado. Aí foi onde eu comecei a trabalhar dentro da diretoria jurídica. E aí me tornei o responsável pelo jurídico do Gama, ao lado do doutor Ícaro Pérez, que é um advogado que eu admiro demais. Aprendi muito com ele, porque eu era um advogado cru de Gama e peguei o cara que toca o jurídico do Gama, e hoje o Gama tem 150 processos, e aceitou o convite que eu fiz a ele. Ele estava chateado, trabalhando há muito tempo sem receber, né? E aí ele fez o que qualquer profissional faria, que é ficar até o final da gestão e comunicar. Falar, olha, por tanto tempo sem receber, tem um ponto de ruptura aqui, então eu vou me afastar, você tem a liberdade de contratar um novo. E eu fiz o convite para ele permanecer não apenas como advogado, com a promessa de que iríamos buscar recursos. Hoje, dentro do Gama, você não promete pagar, você promete buscar recursos. E aí ele aceitou não apenas permanecer como advogado, mas assumir a função de diretor jurídico, que estava vaga desde a minha licença. E aí eu comecei a estudar curso da FGV, gestão do esporte, direito desportivo, a parte de marketing, a parte de direito de administração. Aí veio a Go Manage para dentro do Gama, e eu colei no Luiz Henrique desde o início, porque eu entendo que na parte de gestão ele tem muita experiência, além de toda a capacidade empresarial. E aí vem o Wendel vice-presidente. Com tudo que está acontecendo, nessa questão SAC, eu peguei e falei, olha, eu não posso... Eu vi que o Titanic estava travado, velocidade máxima, o Titanic estava lá, você falando para diminuir, mudar a rota, mas estava todo mundo tomando uísque, e ia bater e afundar. E aí eu decidi que eu não poderia, não seria justo comigo, afundar junto. Aí, já entrando também nessa seara, deixa eu perguntar para o senhor, o senhor votou na eleição do Weber. Foi eleição por aclamação? Foi porque por ser chapa única. Teve um caroço no ângulo antes, seria montado uma... Comigo, assim, não tem meia verdade, tá? Eu tenho, assim... Não, mas eu tenho uma preocupação de nunca imputar nada a ninguém, de nunca acusar ninguém de nada, mas aquilo que eu falo, eu tenho também a preocupação de ter prova do que eu estou falando. Claro. Né? Então, a gestão Weber não estava legal. Já vinha... Aí, acoplado a minha pergunta, voltaria, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor modificaria? Não deixaria o Weber ser presidente do Gama? Eu faria a mesma coisa pelo que eu vou contar agora. Então, eu fiz o questionamento para o Weber na ocasião, em 2019, quando tinha forte o boato Espanha. O Gama sempre viveu de boatos. E aí, se eu estiver sendo cansativo, vocês mudem de assunto. Não, tá ótimo. O boato do Gama começou com o Froilán lá atrás, que eu não lembro o ano. Froilán Pinto, que é presidente da Taguatinga, que depois sim. Faleceu também. Aí depois, em 2014 foi a GP Soccer, aí 2015 foi o Granada Esportes, tudo isso digita no Google, tá? Então, GP Soccer, Granada, aí 2016 foi a Fortin lá, os italianos, Leonardo, o Sheik e tal. 2017 era o boato Zezé Perrella, que iria... Eu não consigo entender como é que alguém consegue convencer as pessoas de que o Zezé Perrella, dentro do Cruzeiro, ia conseguir fazer com que o Cruzeiro destinasse dinheiro para o Gama. Naquela ocasião não era o Cruzeiro de hoje, mas digamos que fosse o Atlético Mineiro. Sim. Como é que o Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro vai conseguir aprovar, vai permitir, o Atlético Mineiro botar dinheiro no Gama? Mas aí você pensa num modelo de parceria como foi feito lá atrás com a Ipatinga, mas mesmo assim eu vejo isso com muita... Isso não é verossímil, isso não é, assim, não é palpável, isso é mentira. Acho que de repente isso é desespero de torcedor. Passou a informação, o torcedor, na ânsia de querer ver o time de novo, acredita. Mas o Wendel, ele não pode pensar como torcedor. O Wendel hoje é dirigente. O Wendel sim, mas eu digo, por que acredita, né? A mentira se torna lenda. A partir do momento que o telefone sem fio vai passando e cada vez mais vão acrescentando uma informação. Mas todas essas mentiras que eu estou contando e eu estou dando ano, não foram mentiras de torcedores, foram mentiras na diretoria. Foram histórias contadas e convenceram a diretoria. Que saiu da diretoria para a torcida, não da torcida para a diretoria. Exatamente. Então, hoje é a diretoria do Gama embarcar nessa. São as pessoas eleitas, as pessoas que têm cargos, as pessoas que têm obrigações e responsabilidades embarcar nessa. Colocar o futuro do Gama numa promessa dessa. Entendeu? Essa foi a de 2017.
2018 teve outra promessa que foi com Abraão, e aí entrou a Gol Menos. A Gol Menos já apareceu no Gama em 2018. Qual era a promessa? Alguém ia botar 50% e a Gol Menos ia botar 50%. O Luiz Henrique pegou e botou. Aí o Luiz Henrique falou, bem, é tudo ou nada. 50%, meio navio não flutua. Mas, como empurrar a carcaça para o mar, agora vamos consertando ela flutuando. E aí o Luiz Henrique cumpriu o dele, os 50% que a Gol Menos iria investir. E aí começou o processo de endividamento do Gama. Porque os outros 50% virou empréstimo. E aí veio 2018, nós estamos falando eu estou retratando aqui desde 2013, lá 2014. Aí 2018 era essa promessa. 2019 a promessa era Clodoaldo. Clodoaldo era um nome folclórico que surgiu dentro do Gama, que era um cara que ia chegar e ia botar 10 milhões dentro do Gama em troca de nada. E aí sentamos na mesa de reunião e falamos assim, vamos fazer aqui a minuta de contrato. O que o Gama vai dar para esse cara? O que o Gama quer? O Gama quer isso e a televisão assim, você diz, tá, o que esse cara quer do Gama? Não quer nada. Mas como assim? O cara vai chegar, vai botar dinheiro, vai tudo, não vai querer nada? Nada? Não. Aí assim, não existe, não. Tanto não existe que esse dinheiro nunca entrou. Não apareceu o Clodoaldo. Até hoje. Não apareceu o Clodoaldo. E aí, quando eu falo isso, são nomes que são mais do que conhecidos na torcida do Gama. E aí o endividamento do Gama, que se você pegar a curva de crescimento, né, o endividamento do Gama vinha e aqui começou a cair, porque aí você contratou aquele time de 2019, que foi um dos melhores times que já passaram pela história do Gama, e ali você foi pegando, enquanto você conseguia pegar dinheiro com alguém em Brasília, você foi pegando emprestado para ir pagando o salário daquela galera ali, Emerson, Nunes, aquele grande time. Gustavo, Calaça. 2019 a promessa era Clodoaldo. E aí depois de 2019 teve uma questão da China, que eu participei. Nós chegamos a fazer uma missão na China, gastamos dinheiro para ir na China, porque tinha uma promessa de investidores. Nos reunimos com esses investidores lá na China, mas infelizmente o investimento não veio. Lá foi um negócio palpável, teve minuta de contrato, teve projeto. Se o torcedor do Gama entrar aí, CT do Gama na internet, tem uns projetos lá que foram feitos, até um projeto da Gol Menos com a Bloco Engenharia, para captar esse patrocínio. Então, esse projeto ele foi palpável, mas não se concretizou. Ele foi tão palpável que ele durou pouco, entendeu? Ele não virou uma lenda. Possibilidade, foi lá, viu, não dá, acabou a história. Aí, em 2020, veio um projeto Espanha. Como é que era o projeto Espanha? Pegou-se o projeto China, e aí alguém falou, e essa é uma... Entenda que eu não estou falando isso da pessoa, eu estou falando que isso é um modus operandi do estelionatário. O que é o modus operandi do estelionatário? Eu chego aqui na Bloco One e falo bem assim, olha, eu acho que eu consigo um investidor árabe para você. Não, como é que é isso? Falou, não, eu tenho um contato lá na Arábia, não sei o quê, mas aí é o seguinte, eu preciso viajar para a Arábia. Alguém tem que pagar minha passagem. Aí você tem que pagar minha passagem. Aí começa. Aí, precisa aqui de uma documentação. Quanto é que é? 1.000 euros. E aí começa. Posso até ser que eu tenta fazer isso mesmo, mas é o caminho do estelionatário. É o modus operandi, é sempre o mesmo jeito. É o modus operandi. E aí o projeto Espanha foi esse. Aí chegamos de novo na mesma coisa. E aí assim, o que foram convencidos, o que as pessoas dentro do Gama foram convencidas? Né? Wendel, mas assim, hoje você está falando, você sempre foi alguém que você é o santo, né? Tipo assim, todo mundo era, mas você é o santo. Não, eu estava no meio daquilo ali, mas eu via os problemas disso. Tanto que aqui eu estou. A minha reputação até então parece que não foi tão abalada porque eu nunca endossei essas promessas. Quando os jogadores me questionavam, eu viajava com o time de 2020 na Série D, os jogadores iam conversar comigo, Calaça, Nunes, Gustavo, Esquerdinha, Emerson, Wendel, e o Projeto Espanha? Eu falava, era mentira. Eu falei, é mentira, o Projeto Espanha é mentira. Tem um tal do dinheiro do Náutico que está preso, que até hoje os caras não conseguem, isso é verdade. Isso é verdade. E aí só concluindo o Projeto Espanha, porque aí você me fez uma pergunta. Eu dei essa volta toda para responder a sua pergunta. Você faria de novo a mesma coisa nas eleições de 2020? Weber e Arilson iriam viajar para a Espanha, e aí eu peguei e conversei com os dois. Falei assim, tá chegando a eleição, o grande sonho do Wendel é disputar uma eleição, até então era diretor eleito. Uma vaga de vice-presidência para mim era um sonho, como foi uma realização do sonho. Falei, vocês vão disputar a presidência? Não, o negócio tá ruim, tá vendo todo mundo, eu acho que a gente já cumpriu nossa missão, ganhamos 2 títulos, 2019, 2020, bicampeonato, coisa que não acontecia, não vamos disputar a eleição. Eu falei, eu vou.
Não, tudo bem, tranquilo. E aí eu tivemos uma primeira... Aí eu tive uma conversa com o Luiz Henrique, eu passei por todo um processo de convencimento do Luiz Henrique para ele aceitar o cargo de presidente do Gama, por entender que ele era a pessoa mais apta para isso. E foi um processo de convencimento que ele sempre foi muito pé no chão, no sentido de que eu não vou dizer que vou se eu não quiser ir. E teve todas essas conversas até que nós passamos por esse processo de convencimento. E aí nós chamamos o Odemar Antunes, né, da empresário lá do Gama, também já foi presidente do Gama, para compor essa chapa. E ali nós fizemos um misto. A experiência do Odemar, o pessoal da velha guarda, o Wendel no novo e o Luiz Henrique com toda essa gestão profissional, montamos a chapa. Fizemos uma conversa com o Arilson, e aí falei assim, Arilson, a chapa é essa. Você tem certeza que você não vai disputar as eleições e tal? Ele falou, não. O Arilson pegou e falou. E aí ele fala aqui, olha, o Arilson pegou e falou, não, eu tenho uma lealdade com o Weber, estou trabalhando junto, não acho justo ir para uma chapa de oposição contra o Weber. Falou, não, mas a gente está falando num cenário em que vocês já falaram que não vão disputar. Aí o Arilson pegou e falou, não, eu não quero cargo, pode ir vocês três, eu acho que são 3 bons nomes. Se vocês quiserem me nomear para diretor financeiro, eu saio do administrativo e fico tocando só o financeiro, no que o Arilson é muito bom. Sim. E aí o Weber volta da Espanha e fica sabendo dessa conversa, que a gente estava querendo furar o olho dele. E aí ele vai na Gomenos e nada disso é achismo, tá? Se essas pessoas quiserem vir a público negar isso, acho que vocês vão dar o direito de resposta. Aí o Weber vai na Gomenos e fala assim, ó, vocês estão querendo a presidência do Gama? Então pega, eu não vou disputar a eleição com vocês não, só que eu vou ligar na Espanha e vou cancelar esse processo. O dia da Espanha não vai mais vir. E qual era o dia da Espanha? O dia da Espanha era assim, alguém na Espanha, um fundo espanhol, ia emprestar 20 milhões de euros para o Gama, que na conversão na época era de R$5, hoje está muito mais. Então 20 milhões de euros, vamos arredondar aqui. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, sem nenhuma garantia. Então essa pessoa ia pegar 100 milhões e depositar na conta corrente do Gama, e o Gama, como bom pagador, honesto, ia depositar isso pontualmente, sem nenhum tipo de garantia. Essa é igual a história então, do Clodoaldo, só que em euro. Só que em euro. E aí eu faço um desafio para qualquer um que nos assiste a tentar alugar um barraco de R$500 para morar sem nenhuma garantia. Não vai fazer isso. O cara não faz um cartão na Marisa, nas Casas Bahia, não faz. Aliás, fez o Gama com a SAF. Pronto, foi a única coisa. Aí vamos chegar lá. Aí, então sempre foi mentira. Aí quando veio essa assertiva, de falar assim, vocês insistirem na candidatura, eu vou ligar lá e vou cancelar o negócio. Aí eu conversei com o Luiz Henrique e falei assim, ó, a gente está dando a rota de fuga. Esse dinheiro da Espanha não vai vir. E vão colocar na conta da gente. Lá, crescer o olho, vão roubar o dinheiro. E aí, por mais que eu tenha insistido lá na Espanha, os caras se assustaram, troca de tal, tá tendo meio que um golpe. Falei, então não vamos disputar isso daí não. A gente vai herdar um clube falido, com a torcida toda contra a gente, porque a gente melou uma negociação que era certa. E aí nós fizemos a composição, né? Falei, então tá, vamos fazer aqui então? Como é que vai ficar então? Aí ficou o Weber presidente, Arilson primeiro vice, o Wendel segundo vice e Luiz Henrique CEO. Criamos o cargo de CEO, tudo estatutariamente, legalmente, tudo certinho. E aí passou pouco tempo, o Luiz Henrique saiu, essa situação ela já nasceu morta. O Luiz Henrique saiu do cargo de CEO e também se afastou do Gama de forma oficial, o Gomes também saiu. E fomos para as eleições, chapa única, mas onde eu era que meio que já estava ali, já não estava muito bom. E aí veio a SAF. E aí, assim, eu sou um advogado, eu não posso colocar o meu nome, eu não posso assinar um negócio que eu sei que é errado. Porque quando você assina algo e diz que é errado, você fala, pô, mas eu acreditei no golpe do estelionatário, eu fui inocente, mas você sendo advogado... Pois é, fica difícil, eu ia falar que o advogado ele não pode dar o luxo de falar depois, eu não sabia, né, mas eu acreditei, eu fui enganado, fica muito mais difícil colar isso, né? Não vai colar. Não vai colar, não tem como. Colar. Ou então assim... você contrataria esse advogado depois? Não, acabou a carreira. Entendeu? Jogou a carreira assim, confiança zero. Então você está dentro de um trabalho no Gama, que é um trabalho de amor, um trabalho voluntário, mas óbvio que pensando num retorno que isso pode te trazer também, seja por uma questão de ego pessoal, mas também por oportunidade profissional. Sim. Sendo muito franco, né?
E aí isso durou, então quando foi em janeiro, 13 de janeiro de 2021. A eleição foi dia 25 de novembro de 2020, essa conversa foi foi durante outubro de 2020, essa mentira da Espanha. 1º de janeiro de 2021 toma posse a nova diretoria. Continuidade, né? Mas antes nós tínhamos 6 presidentes, agora nós temos só 2, mudança do estatuto. 13 de janeiro de 2021, eu conheci o senhor João Neto e o senhor Leonardo Sheik. E aí fomos em algum lugar, depois até fomos lá pro pescoço de peru, lá no Mané dos Codó. Isso, com Paulinho, Vilso de Sá. E aí nós conhecemos o Leonardo. E aí eu comecei ali um trabalho profissional de estudo da SAF. Eu sempre fui um estudioso da lei da SAF, porque é a minha realidade. Você não pode montar uma loja de veículos sem conhecer veículos, né? Então, a SAF era o futuro do futebol e eu sempre busquei estudar. Hoje eu dou aula sobre SAF, faço palestras sobre SAF, porque eu busco estudar muito isso, porque é a realidade profissional. E ali eu vi uma série de problemas. E eu, de novo, assim como no Projeto Espanha, eu falei assim, olha, aqui tem uma série de problemas. E os problemas são muito óbvios. Só que aí, quando você é o cara que fala que vai dar errado, você é o pessimista, você é o cara do contra, você é o cara que tem interesses outros, porque você já está dentro de uma oposição. Então, eu fui acusado até de receber propina. Olha, o Wendel está recebendo propina para atrasar a negociação da SAF. Para melar tudo, né? E aí eu falei, não, tudo bem. Então, se há uma desconfiança sobre o meu trabalho jurídico, quem vai tocar o jurídico é o Dr. Ícaro Pérez, que é o advogado do clube. Eu toco meramente o administrativo, porque o estatuto fala que isso é competência do segundo vice-presidente. E nós teve, por exemplo, uma reunião no dia de domingo que durou 8 horas no dia de domingo. A gente sentado pelo Zoom, uma minuta de contrato, digitando artigo por artigo. Aí isso foi para o pessoal da SAF, com o Leonardo Sheikman e para o João Neto. E aí na segunda-feira o Weber me ligou puto, aí falou bem assim, pô, xingue palavrão, né? Mas Wendel, o cara lá tão puto, você tá fazendo um negócio para atrapalhar, eles ficaram putos com o contrato. Eu falei bem assim, você tá brincando? Poxa vida, 8 horas, todo mundo digitando palavra por palavra do contrato, aí eles não gostaram do contrato e a culpa é minha? Aquilo ali é uma visão unânime. Todo mundo da SEG, da Sociedade Esportiva do Gama, que tinha o dever e o direito de se manifestar, ele se manifestou, o contrato é esse, não sei o que. Então eu falei assim, então para mim não dá mais. Não dá mais. Eu tô vendo que o Titanic está travado, eu peguei e eu apresentei uma carta de renúncia. E aí o doutor Miguel Pérez falou, Wendel, sua história, sua vida, você não acha mais certo se licenciar? Porque aí você se livra de todas as obrigações, mas você não encerra, você dá uma pausa. Você não finaliza a sua história no campo. E assim eu fiz. Então me licenciei no dia 24 de maio de 2021. E aí, quando eu me licenciei, eu voltei a ser um torcedor. Porque você não pode, a música sertaneja lá da Casa Amarela, né? Você não pode separar da mulher e todo dia tá passando na frente da casa dela para saber o que está acontecendo, e ligando, né? E stalkeando nas redes sociais. Né? Eu era um torcedor, a campanha na Série D foi desastrosa, não culpo o administrativo por isso, porque assumiram um time com 2 semanas, mas isso também não é bengala. Se você vai fazer um péssimo trabalho, não começa, porque senão você vai justificar o péssimo trabalho dizendo que você não poderia fazer melhor, então não faça. Mas enfim, temos aí endividamento, novas ações na Justiça do Trabalho, não cumpriram com o pagamento dos jogadores na Série D. E aí me procuraram no dia... Isso aqui é um dossiê, tá? É verdade. Aí me procuraram e falaram assim, pô, Wendel, existe a possibilidade de fazer uma SAF no Gama? Eu falei, existe. Aí eu procurei investidores, que eu preservo aqui agora, para não falar, e foi apresentada uma proposta de SAF para o Gama. Falou, a SAF do Gama é isso aqui, é palpável, é real, é um negócio que vai começar pequeno e vai assim. Pessoas que com endereço, com CPF aqui em Brasília, não tem esse negócio de 20 milhões de vindo de não sei o que, não é assim. A pessoa vai pegar com muito esforço X, vai botar e vai pagando. Não é assim. E aí nós botamos meio que uma deadline no Leonardo Sheikman. Tá? É Leonardo Sheikman. E aí no dia 29 de dezembro de 2021 foi assinada a SAF Gama, sem o Gama saber.
Foi eleito um conselho que não tem nenhum membro do Gama, contrariando a lei. Mas como é que tem membro do Gama lá dentro se o Gama não sabia? Não havia uma autorização da Assembleia Geral para constituir a SAF Gama, e a SAF Gama foi constituída. Esse nem foi o problema. O problema foi que na ata de constituição da SAF, consta lá escrito que foi integralizado um patrimônio de 10 milhões e 80 pela Greenwhite, que o Leonard Sheikman falou na Assembleia Geral que é dele, tá, Leonard Sheikman? Você falava que não era sua, mas agora você falou que é sua, tá gravado. Então, a Greenwhite do Leonardo Sheikman, 10 milhões e 80, porque durante muito tempo o Leonard Sheikman ficou falando que ele era só um diretor eleito, que não sabia quem era o Greenwhite, isso foi objeto de notificação, em cima de notificação, mas na Assembleia ele falou que era dele. 10 milhões e 80 da Greenwhite e 1 milhão do Gama. Por que o Gama só vale 1 milhão? Esse não é o problema. O problema é que os 10 milhões nunca foram apresentados. E contam como se tivesse entrado. Então, formalmente a empresa foi constituída na junta comercial. Existe um CNPJ. Correram com isso para tirar o CNPJ da SEG, da Federação do DF e da CBF e botar o CNPJ da SAF. Hoje só quem tem a senha do BID lá da CBF é o Leonardo Sheikman. CNPJ da SAF, tá? Diretor da SAF. E aí o Gama deixou de existir no dia 29 de dezembro de 2021. O Gama como nós conhecemos. 1º de abril. O que aconteceu do dia 29 de dezembro para o dia 31 de março? A renúncia do Weber e do Arilson no dia 31 de março. Eu não sei o que aconteceu do dia 29 de dezembro para cá. Eu sei que no dia 1º de abril nós já mandamos em torno de 10 notificações extrajudiciais para que essas pessoas respondam uma pergunta bastante simples. Vocês foram na junta comercial e disseram que o capital social da empresa é de 11 milhões e que 10 milhões é da Greenwhite. Onde é que está o dinheiro? Por quê? O que nós temos de fora é a notícia que os jogadores estavam com salário atrasado, fazendo greve, não tinha ônibus para levar para o estádio, o restaurante proibindo de almoçar, o hotel querendo despejar. E não tinha dinheiro. Então, assim, você precisava de R$100, não tinha. Você precisava pintar o campo do CT, você pedia dinheiro emprestado que não tinha R$100. E aí isso não faz sentido para uma empresa que tem 10 milhões e 80 em caixa. Né? E peço até perdão aí, depois vocês podem dar um direito de resposta, mas é muito importante que, claro, que a gente dê nome aos bois. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Não, assim é muito bom. E aí o que acontece? No dia 29 de dezembro, o senhor Leonardo Sheikman, ele foi eleito diretor da SAF. Tá? O senhor Elias Barquete Albarello, ele foi o secretário dessa Assembleia. O senhor Igor Medeiros Maia, advogado, assinou a ata dessa Assembleia. Igor Medeiros Maia assinou a ata dessa Assembleia, o ABDF 66111. E aí foram eleitos. A Greenwhite foi representada também pelo Leonardo Sheikman. Sociedade Esportiva do Gama representada por seu presidente. Conselho de Administração, Bárbara Brandão da Silva Santos. Conselho de Administração, Márcio Luiz Viana Taqueda. Conselho de Administração, Ricardo Sheikman. Eu questionei em Assembleia se o senhor Ricardo Sheikman era irmão do senhor Leonardo Sheikman, porque se for não pode. Mas ele não respondeu. Então não sei. O senhor Bruno Ladeira Junqueira, advogado aqui de Brasília, foi eleito para o Conselho Fiscal. O senhor Daniel Farias Nassif foi eleito para o Conselho Fiscal. E o senhor Elias Barquete Albarello, secretário, foi eleito para o Conselho Fiscal. Dia 1º de abril eu perguntei para o Leonardo Sheikman, quem são essas pessoas? A lei da SAF obriga que você tenha uma biografia, a foto, e eu, como sócio, Sociedade Esportiva do Gama, detentora de 10% do capital social, preciso falar com essas pessoas. Me deu os contatos dessas pessoas. E aí o senhor Leonardo Sheikman nunca apresentou, violando o dever estatutário dele. Mas a internet está aí, né? E aí nós conseguimos o contato de um por um. E aí são 6 eleitos. Chegou até mim, recente, a renúncia formal do senhor Elias Barquete Albarello, no dia 24 de maio. Então ele vai responder apenas por seus atos do dia 29 de dezembro ao dia 24 de maio.
Em assembleia, foi comentado que a senhora Bárbara pediu. Então, assim, à medida que eu ia falando com os conselheiros, SAF Gama, é isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Mas as pessoas sabiam? Elas sabiam do que se tratava ou não, doutor Wendo? Quando o senhor entrava em contato e tudo mais? Então, isso eu não vou citar nominalmente, porque senão eu vou ter que provar. Mas, por exemplo, a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, mas como é que você não tem nada a ver com isso? É isso que eu queria saber. Então, a resposta era, tipo assim, não sabia do que se tratava. Ou eu preferia dar essa resposta. Entendi. Eu falei, mas como é que, Bruno, como é que você não tem nada a ver com isso e você assina um ato dizendo que você é conselheiro? Você tem obrigação legal. Seu nome está no Ministério Público, tá? Você está sendo objeto de investigação. O senhor está muito próximo de ser réu. É aquela história, se você não sabe, daqui a pouco vai ficar sabendo. E aí você fala, então assim, se o senhor não sabe, eu estou lhe avisando. O fato é que 6 eleitos, tá? Após a Sociedade Esportiva do Gama, por meio de seu presidente, falar com cada um e tentar entender o que está acontecendo, 4 renunciaram. Permaneceu o senhor Ricardo Sheyman, que eu não sei se é irmão ou não do senhor Leonardo, e o senhor Márcio Luiz Viana Taqueda. Se renunciaram ou não renunciaram, não me interessa, porque para a Sociedade Esportiva do Gama só interessa a partir do momento que essa ata for registrada na Junta Comercial como manda a lei. Então essa é a SAF Gama. Alguém comprou e me parece que foi fiado. Me falaram que ele pediu 2 milhões para vender a SAF. Isso é verdade ou é mentira? Foi uma pergunta que até molhou. Não sei. Não sei por que alguém venderia uma empresa que ele botou 10 milhões por 2. Não faz sentido. Não, mas ele não botou, não é isso? Não, ele botou. Ele assinou um papel, ele registrou na junta comercial. Não, mas esse dinheiro caiu na conta do Gama? Mas a partir do momento que você vai na junta comercial, fala que existe 10 milhões e 80, esse dinheiro não existe, isso é no mínimo crime. Doutor, é porque ele fez, na verdade, assim, quando você abre uma empresa, ele fez o caminho contrário, né? Que normalmente você abre uma empresa, coloca capital social 10 mil reais, por exemplo, coloca 10 mil na empresa, né? Ele botou 10 mil no capital. Eu vou repetir para ficar bem claro, tá, Bruno? Esses 10 milhões, eles existem. Então, esses 10 milhões foram o que eu vejo da SAF. Para você garantir, foi o que o senhor falou, para garantir o carro, você dá uma entrada. Você. Para garantir o carro, você dá uma entrada lá na loja de carro e depois você vai pagando as parcelas. Isso. O Botafogo colocou 70 milhões. Né? Isso aí já. O Vasco, não sei se recebeu já da empresa, 77 milhões. Para você poder assinar o contrato. O Gama recebeu esses 10 milhões para assinar o contrato? Desde o dia 1º de abril, isso foi objeto de mais ou menos umas 5 a 6 notificações específicas com relação a esse ponto e nunca foram respondidas. O que me leva a crer ou não foi botado nada, ou simplesmente estão ocultando essa informação. Entendi. Mas nós não podemos partir do pressuposto que esses 10 milhões eles não existem. Não existem. Porque se eles não existirem, aí é crime. Porque tem um documento oficial dizendo que ele existe, né? Seria isso. Porque a partir do momento que se cria a SAF, e é bom, o senhor deu entrevistas, inclusive, sem ser ainda presidente do Gama sobre isso, por ter se tornado a excelência na voz da SAF, porque estudou, e o senhor falou isso aqui. Quando você pega um CNPJ novo, cria-se a SAF, eles cuidam, eles têm a diretoria deles. Sim. Como se fosse assim. Conselho de administração. E aí o presidente do clube não tem acesso às contas da SAF. Faz sentido? Então, primeiro, além de ter um representante do Gama eleito para o conselho de administração e outro para o conselho fiscal, na condição de acionista minoritário, essas contas... Porque hoje, sempre que você pensar em qualquer grande companhia do mundo, ela é um SA, ela é uma sociedade anônima. Por quê? Porque esse é o modelo mais transparente de negócio e a legislação ela é única no mundo inteiro. Então, vou falar o nome aqui de algumas empresas. Coca-Cola, SA. Tesla, SA. Microsoft, SA. Apple, SA. Todas são sociedades anônimas. Então, não tem jeitinho e não tem contabilidade paralela e não tem nada obscuro no SA. O que é uma SA? Sociedade anônima, que é também sociedade por ações, né? E a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Então, o que o legislador no Brasil pensou? Vou trazer o modelo de gestão mais transparente, mais profissional possível para dentro do futebol. Então, essa comprovação de conta, tudo isso aí tem que ser conforme a lei. Wendel, como é que está hoje? Não sei porque não me é respondido. Entendeu? Mas
A lei é muito dura com relação a isso. Com o torcedor que está assistindo a gente agora, preocupante 2023? Não. Tá tranquilo. Sim. As divisões de base estão sendo bem cuidadas, que é uma responsabilidade da SAF também. A divisão Então, veja bem, estou tranquilo? Eu tô. Por quê? Porque o papel com relação à cor do meu cabelo, o papel do presidente do Gama está previsto lá no Estatuto do Gama. Eu não posso vir a público e prometer milagre, né? Eu vou me dedicar, vou fazer o melhor trabalho possível e vou principalmente cumprir a lei. Então, tudo isso que eu estou falando aqui já foi levado ao conhecimento do Ministério Público. E aí tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Criminal. Se eles entenderem que não foi feito nada de errado, por que o presidente do Gama deveria entender? Entendeu? Então, assim, mas vocês estão denunciando alguém? Não. O Ministério Público está pedindo informações, a gente pede informações para a SAF, então o Ministério Público do Trabalho pediu. Olha, eu quero a relação de todos os trabalhadores do Gama registrados e comprovando de salário, pagamento de tributos, tudo, a gente quer isso. O promotor do trabalho pediu. Você não diz não para um promotor de justiça. Ele tem um poder legal de pedir. E aí nós perguntamos isso para a SAF formalmente, e aí nós perguntamos informalmente, aí nós questionamos na Assembleia, que está gravado, aí nós mandamos outra notificação e eles não respondem. Em audiência com o Ministério Público do Trabalho, foi questionado ao presidente do Gama. Eu falei, olha, não sei. A Constituição da SAF foi dessa forma, nós já notificamos as provas das notificações, e nós perguntamos para os trabalhadores, e os trabalhadores falaram que estão sem carteira assinada e estão sem receber salário. Ao Ministério Público. Então, isso traz indícios que requerem investigação. Alguma coisa está errada. Né? Então, hoje, a categoria de base do Gama, ela começou a trabalhar no dia 1º de abril, hoje é 30 de maio, e todos os salários estão atrasados desde então. Não foi pago nada de salário para ninguém. Isso é responsabilidade da SAF. Isso é responsabilidade da SAF. Bom, a Constituição da SAF foi feita de maneira errada. Conforme o senhor está falando, o senhor não vai torcer para dar certo, porque está errado. Ou não? Apresenta os 10 milhões, começa a pagar as dívidas, e não há por que desfazer a SAF. Então, o presidente do Gama torce... Desculpa, é só cumprir o que foi acordado no contrato. Se nós três somos sócios, e os três estão cumprindo a lei, eu, por um acaso, não gosto de você. Ele também, por um acaso, não gosta de mim. Mas cada um está cumprindo suas partes. Se o objetivo comum está sendo atingido, que seja resultado financeiro e resultado esportivo, não há porquê. Mas a SAF do Gama não foi assinada de forma ilegal? Porque não tinha que ter assinatura, o que me parece, de mais diretores e teve só uma assinatura por parte do Gama. Deveria ter sido a Assembleia Geral, que é todos os sócios reunidos. E aí, mesmo que ele cumpra essa parte, a parte legal não vai estar, ela não vai estar ilegal? Mas aí, como advogado, isso é uma questão que vai ser discutida e quem vai dizer a última palavra é do juiz. Entendi. Então pode ser que, sendo cumprido, isso aí pode ser que não atrapalhe e passe. Não atrapalhe nada. Entendi. Então, hoje o presidente do Gama torce então para que essa SAF que está agora dê certo do que seja feita outra SAF. Sim, mas só como advogado eu vou melhorar. Hoje o presidente do Gama trabalha para que o Gama dê certo. Se para isso seja continuar com a SAF como está, cumprindo com todas as obrigações, esse é o melhor do Gama. Entendeu? Então, da SAF como está trabalhando, eu vejo péssimos indícios, mas isso é uma opinião pessoal minha, é uma opinião profissional do advogado Endo, e não do presidente do Gama. Tem péssimos indícios, o trabalho começou muito mal. Tem conserto? Tem. Agora possa ser que um promotor de justiça, um delegado, um juiz fale que não tenha. Mas o Gama ele vai sobreviver a isso, ele vai atravessar tranquilo. Essa parte de sócio-torcedor continua com a Sociedade Esportiva do Gama ou também é uma responsabilidade da SAF? Não se fala nada, entendeu? Então, por exemplo, hoje nós notificamos o Conselho do Gama, e aí todas essas notificações elas meio que geram um desgaste, e aí é onde essas pessoas possivelmente renunciam ou não sei. Sim. Se elas não falam comigo sobre nada, elas também não viram minhas confidentes do dia para a noite, né? Mas foi perguntado isso. A lei da SAF, no seu artigo 5º, parágrafo 5º, ela fala que o diretor da SAF ele tem que ter dedicação exclusiva. Para que não aconteça com essa questão, o presidente de um grande clube do Rio vai assumir o cargo na Petrobras. Numa estatal, aí vai ser presidente do Flamengo, aí também tem um negócio privado, não consegue ter tempo. Tem um negócio familiar.
E aí, assim, mas aí vocês têm que entender que também o que eu faço aqui dentro do Gama é o que eu posso, tal, tô me dedicando, tô me doando. Não, a SAF vem e fala, é profissional, você vai ter dedicação exclusiva. Aí o Bruno Mendes fala, pô, mas não dá pra mim. Eu falo, obrigado, Bruno. Segue teu caminho, vira torcedor, né? Lei não se discute, lei se cumpre. Tá? O momento de discussão acabou no Congresso Nacional quando a lei foi aprovada. Desde o dia 3 de abril de 2022, o senhor Leonardo Sheikman não comparece ao Distrito Federal. E nós precisamos levar isso aos fiscais dele. Quem são? São os conselheiros eleitos. Né? E aí nós vamos, olha, o posto de diretor, ele foi abandonado. Hoje nós temos 4 contas de internet de R$150 atrasada no CT. A energia elétrica do CT foi cortada. Aí, do nada, um advogado do Rio Grande do Norte pegou os boletos e pagou. Aí nós perguntamos por que o advogado do Rio Grande do Norte tem o interesse de pagar uma fatura de quase R$10 mil de energia elétrica, e isso também não foi respondido. Por quê? Porque tem, assim, quando está na lei, Código Civil, se eu pago uma dívida sua, depois eu posso te cobrar essa dívida. Então é óbvio que você tem interesse de saber por que eu estou pagando essa dívida. Porque você, de repente, pagaria para o devedor de forma diferente do que eu vou te cobrar. Uhum. Então, poderia ser mais vantajoso para o Gama fazer um parcelamento com a companhia de energia elétrica, né? Com anel direto, do que pagar para um advogado. Mas ele não respondeu porque ele pagou. Então, é tudo muito obscuro. Salário de jogador atrasado, gasolina para cortar uma grama. E o diretor da SAF não está aqui. Entendeu? Então, assim, isso é uma responsabilidade legal dele. E vocês do Gama não conseguem contato com ele? Não, formalmente, né? Porque ele já falou em ligação que não queria falar comigo, mas eu pedi para reconsiderar de forma profissional, mas ele manteve a postura dele, que ele entende que ele não tem que falar comigo pelo telefone. Mas e-mail e WhatsApp ele está recebendo. Visão quem está de fora, tá? A minha visão é diferente da do presidente. Eu queria que esse cara assinasse um documento, pegasse os 10 milhões dele e voltasse para o militar. Mas aí eu não... Porque aí é uma questão, aí é a opinião minha. Eu acho que isso seria melhor. A gente já está com o nosso tempo agora aqui. Agora o presidente do Gama não pode vir aqui e falar assim, vamos fazer, não sei o que, sim, claro. Isso. Não, claro. Não, lógico. E primeiro, tá? Eu falei o nome de todo mundo aqui, não imputei nada a ninguém, o que eu tenho aqui são perguntas que não foram respondidas, tá? Então, se não houve nenhuma ilegalidade, eu me desculpo por cada uma dessas pessoas, mas essas pessoas precisam responder, tá? Então, só para finalizar. A SAF está sendo citada para vários processos na Justiça do Trabalho. A oficial de justiça foi no endereço da SAF e falou que aquilo não é um endereço de fachada. Quer dizer, são vários indícios que levam a crer que as coisas estão erradas. Eu acho que a gente não pode... E é bom o presidente expor esses fatos, porque até para o torcedor, né? É o que eu falo, o Gama tem torcida, tem comunidade, é uma cidade, é uma coisa que você vai em qualquer outro... Hoje eu estava escutando até na rádio falando isso, né? Um time de futebol, ele tem que ter torcida, tem que ter comunidade, ele tem que ter... Então o Gama tem que ter confiança. Eu tenho que chegar aqui e falar a verdade sem meias verdades, a verdade ela é uma só. Se eu estou falando isso em 10 lugares diferentes, tem que ser a mesma história. Entendeu? Então nós temos que recuperar essa integridade. Foi me questionado agora no evento, eu sei que nosso tempo está estourado e eu falo mais de muito. Assim, Wendel, mas você não tem medo de tudo isso que você está falando, um promotor, delegado e tal, sujar a imagem do Gama? Eu falei assim, o Gama só vai sair da lama se ele aceitar que ele está na lama. Não tem como você preservar a imagem de quem está completamente detonado, de quem está na lama. E aí é que eu penso mais uns 3 palavrões que eu não vou falar. Essa é a realidade do Gama. O Gama vai sair disso com trabalho, honestidade e transparência. Não é com arrogância, achar que, como uma frase que existia antes, o Gama é uma Ferrari sem gasolina, não. O Gama é um clube que acabou e nós vamos trabalhar para que esse clube volte ao lugar onde ele nunca deveria ter saído. A gente vai despedir aqui do presidente, já deixar um convite para ele, como o nosso tempo estourou, para depois ele fazer essa viagem virtual. Vamos deixar para ser importante. Acho que a gente já deixa o convite, agradecendo ao Dr. Wendel Lopes, que eu conheço há muito tempo, conheci através do nosso querido Paulo Roberto, que também já se foi, tá olhando por nós lá e se Deus quiser, torcendo pro Gama aí, olhando pro amigo dele, que agora é presidente do Gama. Boa sorte, é o que eu posso desejar ao senhor, porque a batata é quente, ela é grande, ela é pesada. Mas eu tenho 40 trabalhadores sérios ao meu lado aí. Então, o nome de todos eles eu não falei aqui injustamente, mas eu estou fazendo 1/40 apps. Tem muita gente trabalhando.
Beleza. Agradecer de novo aí mais uma vez, doutor Wendel, pela participação aí. E eu acho importante esse bate-papo até esclarecer, né, para as pessoas escutando em casa ou assistindo. E boa sorte aí, vai ser uma tarefa árdua, mas estamos vendo que a sua disposição aí, as coisas vão caminhar. E o mais importante, como que eu vejo aí, que eu acho, é tendo a torcida do seu lado e a confiança, a transparência, as coisas vão caminhar junto. E isso mostra a sua disposição de vir aqui, expor, falar, abrir, não falar de qualquer assunto, responder as perguntas, isso é o mais importante. E parabéns aí mais uma vez e eu desejo boa sorte para o senhor. Nós agradeço, nós implantamos um projeto que é Fala Presidente, na rede social do Gama. Então, era um projeto semanal, mas nós ficamos meio que sem assunto e aí nós vamos retomar mensal. Onde nós estaremos, o presidente, os vice-presidentes, os diretores, na rede social do Gama, no Instagram, lá respondendo as perguntas dos torcedores e falando a verdade. Olha, a verdade, ela é ruim. A verdade, ela é cruel. Não perguntem, porque se perguntar, vai ser respondido. Então, eu já vou aproveitar o gancho aqui, eu vou fazer um convite para o presidente, se ele quiser fazer um dia um programa ao vivo aqui, a gente pode fazer aqui fazer aqui com a gente aqui no estúdio aqui, a gente liga ao vivo aí, faz o link. Aceito. E aí faz o Fala Presidente ao vivo daqui, pô. Vamos combinar isso aí, fazer o Fala Presidente daqui, a gente pega as perguntas. Legal. Pega as perguntas e faz aqui direto. Legal, beleza. Presidente, obrigado, valeu, forte abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos que nos assistem. Falei muito, mas espero que tenha esclarecido. O torcedor gosta de ouvi-lo, porque o torcedor do Gama fica ávido. Eu tenho um amigo meu que ele é gordinho, ele fica vermelho em casa, com essa sociedade esportiva do Gama, agora Gama SAF Gama, é um negócio, rapaz, ele perde as estribeiras por conta disso, viu? Vamos ver o cabelo dele daqui a um ano também. Tá certo, gente, obrigado mais uma vez, voltamos no próximo episódio. Forte abraço a todos, tchau, tchau.